E aí, pessoal, nossa aula vai ser sobre distribuição eletrônica. Só que para isso, nós vamos ter que recordar algumas características de modelos que nós já estudamos, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa recordar é como que ficou, o modelo atômico de Bohr. O modelo dele ficou definido como dividido em duas partes, onde eu tenho o núcleo, que vai ter as cargas positivas, e a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Qual foi a principal mudança, que Bohr fez no átomo? Foi que ele quantificou a eletrosfera, então ele dividiu em níveis de energia. Ele falou que os elétrons ficavam em torno do núcleo em níveis de energia, E aí, quais são esses níveis, Então, eles são 7 níveis no total. Então, até hoje, a gente tem átomos aí de 7 níveis. E aí, a gente nomeou esses níveis aí com K, L, M, N, O, P e Q. Cada nível de energia, ela suporta uma quantidade máxima de energia, tá? Então, pode ter menos? Pode, mas não pode ter mais. E aí, isso em números de elétrons fica da seguinte maneira. O nível K, que é o primeiro nível de energia, ele suporta até 2 elétrons. Então, ele pode ter no máximo 2 elétrons, mas ele pode ter 1. Ele só não pode ter 3, mas ele pode ter 1 ou 2. O segundo nível de energia, que é a camada L, Então, a gente pode ter até 8 elétrons. A terceiro nível de energia, que é a camada M, eu tenho aí até 18 elétrons. Na quarta camada, eu vou ter até 32, na quinta camada, 32, e aí começa a reduzir de novo. Na sexta camada, eu posso ter 18 elétrons, e na última camada, eu posso ter até 8 elétrons, tá? Então, é importante que a gente entenda que isso daqui é a quantidade máxima. Isso daí, então, é o máximo que ele pode ter. Ele pode ter menos? Pode, mas ele tem aí um máximo, ok? Agora, a gente vai lembrar quais foram as contribuições que Summerfield fez ao modelo de Bohr. Ele explicou, conseguiu explicar por que os elétrons, mesmo estando no mesmo nível de energia, absorviam ou emitiam energias diferentes entre si. E aí, como que ele explicou isso? Ele falou que as órbitas, elas poderiam ser circulares, mas também elípticas. E aí ele acaba dando, sugerindo a existência de subníveis de energia. Então, Bohr foi lá e dividiu eletrosferas em níveis de energia. Summerfield conseguiu perceber que, além desses níveis, dentro desses níveis ainda tinham subníveis. E aí a gente precisa reconhecer esses subníveis. Quem são eles? A gente tem o subnível S, o P, o D e o F. E eles são iguais aos níveis. Eles vão ter sempre uma quantidade máxima de energia dentro de cada um deles. O subnível S, ele suporta até 2 elétrons. O subnível P, ele vai conseguir suportar energia lá de até 6 elétrons. O subnível D, 10 e o subnível F, 14, ok? Vamos pensar da seguinte maneira, pensa num prédio cheio de andar. Então, os andares do prédio são os níveis de energia. Só que em cada andar eu tenho o quê? Apartamentos, ok? Esses apartamentos, dos andares, eles são o quê? Os subníveis. Então, eu tenho níveis de energia. Dentro desses níveis de energia, eu ainda tenho subníveis de energia. E aí, o que... Bohr, para explicar essa diferença de energia dos elétrons, ele formulou uma sequência conhecida como princípio da construção para a distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis dos átomos no estado fundamental. Okay? Essa distribuição ela é feita em ordem crescente de energia, então sempre do menor para o maior. Só que ela ficou conhecida, essa distribuição, a partir de um diagrama, tá? Conhecido como diagrama de Linus-Pauling, que acaba explicando, de uma maneira mais simples, esse princípio da construção de Bohr. E aí, a gente precisa agora aprender a construir esse diagrama, tá? Então, como que a gente constrói? Gente, então vamos lá. A gente agora precisa aprender a construir esse diagrama de Linus-Pauling, tá? Para a gente não ter problema. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem 7 níveis de energia, 7 camadas, que são elas: K, L, M, N, O, P e Q, ok? E aí, dentro dessas camadas, a gente tem o quê? Os subníveis, que é S, P, D e F.
Então, a gente precisa distribuir esses subníveis aí dentro. O primeiro subnível vai ter em todas as camadas, ó, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, beleza? Só que o subnível S, né, ele suporta até 2 elétrons. E a camada K também só suporta até 2 elétrons. Eu vou conseguir ter um segundo subnível dentro da camada K? Não. Então, quer dizer que agora eu não tenho mais nada aqui na camada K. Então, ela acaba aqui. Então, vai ficar como? Do 2 ao 7, ó. Então, ficou 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Beleza? Agora, vamos analisar. Então, o K já não pode mais. O L. O L pode até 8 elétrons. Eu tenho 2 mais 6 do subnível P. Eu tenho 8 elétrons. Ele pode mais elétrons do que isso? Não pode. Agora aqui o que, ó? Eu tenho 2 do subnível S mais 6 do subnível P. Então, eu tenho um total de 8 elétrons. Eu posso ter mais elétrons aqui? Não posso. Então, vamos seguir, ó. Então, fechou. Então, isso quer dizer que eu não tenho o terceiro subnível nem na camada K, nem na L, nem na Q. Então, eu só vou ter na terceira, na quarta, na quinta e na sexta camada. E aí, eu fico 3D, 4D, 5D, 6D, ok? Vamos lá. O D pode até 10 elétrons. Então, tem 10, 16, 18. Fechou a camada M. Na camada P aqui, 10, 16 com 2, 18. Fechou a camada P. Mas o nível, quarto nível e o quinto nível, né, que são as camadas N e O, elas podem até 32 elétrons. Então, quer dizer que eles ainda têm o quarto subnível, ok? Então, a gente tem aí os 4 subníveis na camada N e na camada O, ok? Só que o que acontece? O que é mais importante ainda no diagrama de Linus-Pauling, além da gente conseguir construir? A gente precisa acertar a leitura. A leitura dele é feita na diagonal, ok? Como que é isso? A gente não vai ler assim, ó, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, e nem 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S. Não é assim, tá? A gente não lê na horizontal e nem na vertical. A gente vai ler ele na diagonal. Como que vai ser isso, então? Ó, eu tenho aqui 1S, 2 no caso, né? Porque o S pode até 2. Aí depois eu vou lá, 2S2. Então, acabei aqui, eu volto para cá, ó. Depois eu vou ter o quê? 2S2, 2P6, 3S2. Acabou aqui, ó, eu volto lá para cima. 3P6, 4S2. Acabou o 4S2, ó, volto lá para cima. 3D10, 4P6, 5S2. Acabou aqui, a gente vai lá para cima, ó, lá no 4D. 4D10, 5P6, 6S2. Acabou aqui, ó, a gente vai lá de novo. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E aí, por último, a gente tem aqui, ó, o 5F14, 6D10, 7P6. Então, assim, é muito importante que vocês consigam construir esse diagrama. Tem pessoas que acabam decorando dessa forma aqui, né, que é a leitura dele mesmo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, e aí vai lendo, né, que é o que a gente fez aí. Só que isso é muito fácil de você errar, porque você pode esquecer, pode confundir. Se você aprende a montar o diagrama, você monta ele em qualquer parte, dá mais segurança, tá? E aí agora eu vou pedir para vocês dar um pause aí e passem isso para o caderno de vocês, faça anotação, anota aí o diagrama, monta ele bonitinho, para a gente poder fazer os exemplos e vocês conseguirem aí seguir comigo, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, tá? Então, a gente vai ter aqui o sódio, que tem número atômico 11. Lembrando que essa distribuição, né, o diagrama de Linus-Pauling, ele é utilizado para distribuição eletrônica. Eletrônica são a distribuição dos elétrons, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente tem um átomo neutro, né, a gente tem um número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, no caso do sódio, eu tenho 11 elétrons.
Como que a gente vai fazer a distribuição? Da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, 1s2, né, 2s2, 2p6, 3s1. Então, vamos lá. 2 mais 2, ó, então 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, então aqui tem um total de 10. Eu tenho 11. E aí aqui no S, o S ele pode até 2, mas eu só preciso distribuir 1, sem problema. Eu vou colocar apenas 1 aqui, ó. Então ficou 3S1. Então ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Beleza? Se fosse lá naquele diagrama, a gente ia ficar mais ou menos assim. Tranquilo, ó. O 1S2, ele remete à primeira camada, que é a camada K. 2S2, 2P6, segunda camada, que é a camada L. E o 3S1 é a terceira camada, camada M. Então, quer dizer que ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na terceira camada, ok? O que a gente precisa lembrar aqui? O que vai ter de novo também para vocês? O que a gente chama de camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada do elétron, do átomo, ok? Então, é a última camada que tem elétron no átomo. Então, aqui, a camada de valência do sódio é a camada 3, tá? E aí, esse subnível aqui, essa última distribuição, 3S1, é o subnível mais energético. Lembra que os elétrons são distribuídos em ordem crescente de energia? Então, o último a ser distribuído é o subnível mais energético. Fívia, mas ali é o S, o P não dá mais? Não, mas ele foi o último, ele tá lá na terceira camada, tá? Então, ele tá lá na frente, então esse é o elétron mais energético desse átomo, ok? Então, são duas coisas que a gente não pode esquecer. Então, vamos lá, próximo exemplo. O argônio, tá? Tem número atômico 18. Então, a gente tem que distribuir 18 elétrons. Então, como que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, a gente tem aqui, ó, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 8 elétrons na terceira camada, tá? Então, qual que é a minha camada de valência aqui? É a 3. Qual é o meu subnível mais energético? Meu subnível mais energético é o 3p6, tá? Não esqueça disso. A distribuição dele fica basicamente assim. Agora, vamos lá. O rubídio, né? Ele tem número atômico 37, então ele tem 37 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Como que a gente faz? Ó, 2 com 2, 4, com mais 6, 10, com 2, 12, 18, 20. Então, até aqui eu tenho 20. Preciso distribuir 37. 3d10, então 20 mais 10, 30. Faltaram 7, 4p6, 5s1. Qual que é a camada de valência desse elemento? 5s1 aqui, ó. Qual que é o subnível mais energético desse elemento? 5s1 também, tá? Só que o que acontece, né? Existe uma outra maneira da gente representar essa distribuição eletrônica, tá? Então, alguns exercícios, alguns, né, livros vão vir bastante assim. Como que a gente representa? A gente utiliza até o gás nobre, né, anterior. O que são os gases nobres, né? São elementos, né, que tem lá na tabela periódica, que apresentam 8 elétrons na última camada de valência. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar aqui a camada 4, né, do rubídio, ela tem 2, né, no S e 6 no P. Então, 2 mais 6 tem 8 elétrons, ok? Isso quer dizer que o elemento que para aqui no 4p6, ele é um gás nobre. E aí, em vez de eu fazer toda essa distribuição até ali, eu coloco o símbolo desse elemento entre colchetes e sigo essa distribuição. Então, vai ficar o criptônio, que era o gás nobre, 5s1, ok?
que a gente precisa saber, né? Porque, como toda regra, vai ter exceções. Então, quando a distribuição tem configuração final S2D4 e S2D9, deve-se passar um elétron do subnível S para o subnível D, tá? Então, vamos ver como que funciona, ó. O S2D4 passa a ser S1D5 e o S2D9 passa a ser S1D10, ok? E aí, vamos fazendo uns exemplos aqui desses casos. Ó, o cromo, por exemplo, ele tem número atômico 24, então vou distribuir, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ó, a terminação dele foi S2D4. Posso deixar assim? Não. Tá? Então, eu não posso usar essa distribuição. Tenho que fazer de novo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Por quê? Na hora que esses elétrons estão distribuídos em orbitais, que a gente vai ver na nossa próxima aula, os orbitais ficam muito mais estáveis se eu tenho um elétron em cada orbital do que eu ter eles vazios. E aí, com essa configuração, fica mais estável o átomo, tá? Então, essa é a explicação que eles nos dão. Então, a gente não pode... Ah, Vivi, eu tenho que fazer 2 vezes? Não, você vai apagar ali o finalzinho, viu que não é assim que tem que fazer e vai arrumar. Um outro exemplo aí é da prata, né? Que ela tem número atômico 47. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9. Então, se a gente ver aqui, ó, 10, 20, 30, 38 com 9, 47. Posso terminar com essa final? Não, então tem que refazer, apagar ali e pôr. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d10. E aí vai ficar correto, ok? Então, essas são as exceções, tomar cuidado, tá? O cromo parece muito para vocês, o cobre também, tá? Então, sempre prestar atenção. Então, pessoal, agora a gente vai ver a distribuição eletrônica de íons, tá? A gente tem dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Os cátions são aqueles que, quando o átomo perde o elétron, né, elétron da camada de valência, ele fica com carga positiva, tá? E os ânions são aqueles que, quando o átomo ganha o elétron e fica com a carga negativa. Lembrando que, sempre que ocorre a perda de elétron, ocorre a perda dos elétrons da última camada, tá? E a gente tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, o ferro. O ferro ele tem o número atômico 26, então quer dizer que ele tem 26 elétrons também. E aí ele faz a distribuição. A gente vê que ele tem, né, a camada K, a camada L e a M e a N. Então, a última camada dele é o 4s2. Então, o ferro 2+, ele vai perder o quê? Esses 2 elétrons da camada 4. Tá? Ele não vai perder do último subnível aqui que foi distribuído. Ele vai perder da última camada e vai ficar com a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Ele deixa de ter a quarta camada. E a gente ainda pode ter o ferro 3+, né? E aí ele perde 3 elétrons. Nesse caso, ele vai perder 3 elétrons da camada 4s2 e 1 elétron da camada 3d6, ficando com a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5. Beleza? E aí os ânions, né? A gente vai para o nosso último exemplo, que são aqueles que ganham elétron. No caso dos ânions, é mais simples fazer essa distribuição. E aí, como é que fica? Eu tenho aqui o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, então tem 8 elétrons. E ele fica com a distribuição 1s2, 2s2, 2p4. Fechou os 8 elétrons. E aí, se eu tiver o O2-, né? Então, eu tenho o ânion do oxigênio. Então, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Nesse caso, é só eu adicionar aqui e continuar a distribuição,
fazer a distribuição de 10 elétrons. Então, fica um S2, 2S2, 2P6. Gente, espero que com esses exemplos aí tenha ajudado vocês, tá? Bora praticar um pouquinho mais. Beijinhos!